Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. A partir de agora trazendo uma bomba que acabou de explodir na política. Antes, bem rapidinho, quero perguntar a todos vocês que estão do outro lado mexendo, como é que tá o clima aí na sua cidade? Tá sol, tá chuva? Vai colocando aqui embaixo aqui nos comentários a sua opinião e, claro, quero saber de onde vocês estão me assistindo. Coloca aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão me acompanhando, tá? E bem rapidamente, não esqueçam, claro, de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível. E sem mais delongas, vamos direto aqui para as principais notícias de hoje da política nacional e internacional. Entender tudo. Só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos já dando início aqui com as informações. Eu não vou aguentar deixar pro final, gente, tá? A cereja do bolo eu já vou trazer aqui logo pro início. Claro que daqui a pouco tem o Donald Trump. Decisão bomba do Donald Trump, que acabou de ser anunciada, confirmada. Vou trazer daqui a pouco pra vocês, mas logo de cara a cereja do bolo vou trazer no início pra vocês, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro acabou de soltar uma bomba gigantesca direto dos Estados Unidos. Gente, é o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Assistam com muita, mas muita atenção o que está prestes a acontecer, o que está prestes a explodir. Vejam só. Primeiro de tudo, o poder que a gente exerce não depende de cargo ou diploma na parede, tá? Então a gente continua jogando juntinho com o Felipe Barros, presidente da CREDEM, e estamos aí para apreciar o requerimento na comissão para uma audiência pública onde participará o Mike Pence. Quem é o Mike Pence? Mike Pence é o protagonista que tem colocado no ventilador, né, em bom português, tudo aquilo relativo a envio de dinheiro dos Estados Unidos para outros países, inclusive o Brasil, através de parcerias, como a USAID com o TSE, parcerias públicas, e que até hoje, mesmo depois de perguntado, através de lei de acesso à informação, o TSE ainda não respondeu se recebeu dinheiro ou não da USAID. Eles não podem responder ainda porque eles sabem que receberam, já começam a aparecer os primeiros contratos, alguns milhões de dólares na mesa, e a gente tem a perspectiva de que o Mike Pence possa vir pessoalmente ao Brasil para trazer mais novidades e aprofundar, né, esse tipo de situação. Porque, finalizando, isso tudo é dinheiro do pagador de impostos americanos que serviu para doutrinação de imprensa, reforma do poder judiciário, né, conversas para o soft power junto a juízes, ou seja, o próprio Mike Pence conclui dizendo em seu tweet, né, na sua conta X, que se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Então, uma clara interferência externa. E tem uma palavra dele também, Eduardo, de que a China, né, teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro daqui, porque ele teria muito mais facilidade em certas transações com outro governo do que comigo. Então, com certeza, né, sempre existe esse interesse chinês, inclusive, né, muito se diz sobre o interesse chinês para me retirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Daí essa pressão toda do Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, porque esta comissão, ela vai ser a primeira, é por onde começa o processo de análise dos 37 acordos e memorandos de entendimento que o Lula assinou durante o dia 20 com o presidente da China, com o Xi Jinping. E aí você tem, né, a comunicação via satélite, você tem reservas de urânio, você tem parceria com o China Media Group, né, o soft power para você doutrinar as pessoas. Existem várias outras questões que essas sim fazem realmente uma questão de soberania nacional. Então o poder, o jogo do poder, ele é cruel, né, e certamente as peças estão se movimentando. Agora, deram um tiro no pé. Porque eu ficando aqui nos Estados Unidos, agora eu estou 100% com disponibilidade para levar adiante ao conhecimento das autoridades americanas, em detalhes, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Inclusive a perseguição contra o Jair Bolsonaro, a condenação a 14 anos, que agora parou no meio do caminho, né, da senhora Débora Rodrigues dos Santos, dentre outros temas. Fux pediu vistas, né? O ministro Fux pediu vistas. Mas deixa eu só perguntar, Bolsonaro, Eduardo, pra gente aproveitar que você está aí, como você tomou essa decisão de ficar aí nos Estados Unidos e por quê? Olha, eu já não acredito mais que exista a saída, não só para o Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles, né, as pessoas simples que estão sendo condenadas até 17 anos de cadeia por conta do 8 de janeiro. Você pode botar o Rui Barbosa para advogar a favor do Bolsonaro, que ele não vai se livrar de uma condenação. Então, isso daí em mente, o que a gente faz? Eu, pelo menos, né, sigo o exemplo do Trump. O Trump, ele já sabia desse jogo de cartas marcadas. Então ele apostou tudo na política, que é o quê? Levar a voz dele ao maior número de pessoas possível. Se o Bolsonaro perder o capital político dele, já era. O Alexandre de Moraes vai trancar ele na cadeia e vai jogar a chave fora, ou quando não, né, ele próprio sabe, pode ser vítima de um assassinato. E vão falar, ups, mais um assassinato numa cadeia latino-americana, né, uma narrativa fácil de você vender mundo afora. Então isso daí acontecendo, o meu principal objetivo hoje, enquanto deputado parlamentar, que ainda sou, né, deputado federal, estou licenciado, é acabar com essa injustiça. A pauta número 1 é brecar um psicopata chamado Alexandre de Moraes. Pessoa que joga velhinhas, como Iracina Gosta, de 71 anos de idade, por 14 anos na cadeia, joga 14 anos na cadeia uma mulher que pichou uma estátua com batom, e no dia seguinte isso daí foi lavado com água e sabão. Isso daí não dá para entender que é justiça, e a gente tem sim que constranger, né, todos aqueles que apoiam esse tipo de regime. Mas, Eduardo, você sabe que grande parte da imprensa e parte das pessoas estão tratando a tua ida aí como covardia. O que você tem para dizer para essas pessoas? Ah, não, ele deveria ficar aqui, o pessoal que ficou aqui está pagando por isso e ele está lá. O que você tem para dizer para esse pessoal?
Aí eu ligo o modo Nelson Piquet, só vou repetir aqui as palavras dele. Não, melhor não, melhor não. A opinião dessas pessoas. Não, o que eu acho? Vilela, só para finalizar, desculpa aí, presidente. Se eu voltasse ao Brasil, né, como disse ali o Lindbergh Farias, O que você acha que ia acontecer? Eles disseram já que o Alexandre de Moraes ia pegar meu passaporte. Tá? O que eles deram um tiro no pé e não conseguiram calcular é que quando eles pediram meu passaporte, inesperadamente eu estava em voo de volta aqui nos Estados Unidos. Vim passar o carnaval com a família e de repente fazer um ou outro encontro político lá na capital, em Washington DC, porque aqui nos Estados Unidos não tem feriado de carnaval, né? Era uma semana normal de trabalho para os congressistas. Então, em virtude disso, o PGR atrasou a resposta. O Alexandre de Moraes deu 5 dias, acreditando que eu estivesse no Brasil. E aí, essa resposta foi atrasada até o momento que eu anunciei que não retornaria mais. Porque eu acho que eu sou muito mais importante aqui nos Estados Unidos, onde eu, devido à relação que eu tenho feito aqui há mais de 6 anos, consigo chegar a certas autoridades, que, com todo respeito, outros deputados federais ou até senadores não conseguem chegar apenas com o título de parlamentar. Então, tendo conhecimento dessa necessidade, sabendo que retornando ao Brasil iam me colocar um cabresto e não me deixariam mais sair do país, eu me dediquei agora 100%, né, a essa causa aqui de tentar colocar um freio no ímpeto desses ditadores. E aí o Alexandre recuou em relação ao passaporte, falou, não ia tirar o passaporte, uma coisa assim, né? Não, ele deu um tapa na cara da sociedade, né? Aquilo que levou 18 dias, e o próprio PGR, numa entrevista, disse que não é urgência, o Procurador-Geral da República decidiu em 2 horas de que não pegaria meu passaporte, e o Alexandre de Moraes, com o maior cinismo de todos, disse que as atividades que eu estava praticando no exterior não configuravam nenhum crime e arquivou o processo. Isso daí, Vilela, mais uma vez, é para esculachar. É para dizer o seguinte, é isso mesmo, eu estou fazendo isso para perseguir, vocês não têm a quem recorrer. É igual a multa do PL. O PL foi multado em 22 milhões de reais. O primeiro dia, né, da primeira elegibilidade de Jair Bolsonaro, quando foi marcado para o dia 22. E assim sucessivamente. Então o Moraes, ele tem essa sanha, né, de se mostrar mal para intimidar os outros a apoiar Jair Bolsonaro. Finalizo. O objetivo dele é claro e notório. É acabar com o maior movimento político espontâneo e voluntário que a minha geração já assistiu, que é o liderado pelo Jair Bolsonaro. Uau, gente do céu, quanta informação, quantas novidades, quantas revelações em um único vídeo, gente, tá? Tá aqui, notícia urgentíssima, novidade vinda dos Estados Unidos, inclusive com a possibilidade do Mike Pence, aquele, gente, tá? Que disse que se não fosse a USAID, Bolsonaro seria o presidente da República, gente, que bomba! Então ele vai vir ao Brasil para uma audiência pública e esclarecer as conexões da USAID com instituições brasileiras. Gente, vocês conseguem imaginar, gente, a gravidade das coisas que esse homem vai revelar em uma possível audiência pública aqui no Brasil? Vocês têm noção, gente, do turbilhão de informações que esse homem vai trazer para o Congresso brasileiro, para os parlamentares da oposição, para os parlamentares aliados do Bolsonaro, para os advogados do Bolsonaro? Vocês têm noção, gente, de tudo o que vai acontecer se ele vir ao Brasil, Mike Pence, para trazer aqui informações, inclusive sigilosas, envolvendo autoridades, pode ser autoridades aqui no Brasil, envolvendo conexões com a USAID, porque aquela fala é categórica, gente, tá? Dele no Mike Pence. Se não fosse a USAID, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Agora, se ele falou essa frase, é porque ele tem acesso às informações. Agora, o que você acha que ele vai vir fazer aqui no Brasil? Uma audiência pública, se ele vir realmente, tá? Tá aqui, gente, tá? Novidades vindas dos Estados Unidos, inclusive com a possibilidade do Mike Pence vir ao Brasil para uma audiência. Vocês já imaginaram, gente, tá? O Mike Pence, que disse essa frase, que se não fosse o site, o Bolsonaro seria presidente. Vocês já imaginariam, gente, se ele viesse aqui para essa audiência pública munido de vários documentos sigilosos, com provas, documentos. Gente do céu, o que é que vai acontecer com algumas autoridades aqui no Brasil? Aí sim, gente, tá? Vai ser uma lama gigante jogada no ventilador, gente, tá? Porque ele não vai vir aqui para curtir, para pegar uma praia, né? Pegar um sol no Brasil. Não, ele vai vir aqui com certeza absoluta, munido de várias informações, vários documentos, várias provas, porque tudo que ele disser aqui no Brasil vai ter que provar. Então, se ele disse que se não fosse o site, Bolsonaro seria o atual presidente do Brasil, é porque ele teve acesso a informações sigilosas, a informações graves, que com certeza deve incluir grandes autoridades aqui no Brasil, gente. Que bomba estratosférica! Meu Deus do céu, gente, que o Eduardo Bolsonaro acabou de explodir aqui durante essa entrevista, né, que ele tava o pai dele ali concedendo, e a notícia era tão importante que ele praticamente invadiu a entrevista para trazer aí essas novidades, novas informações direto dos Estados Unidos. Gente, que tiro certeiro, gente, do Eduardo Bolsonaro em continuar ali nos Estados Unidos. E aí, gente, o que é que vocês acham que vai acontecer quando Mike Pence vir ao Brasil, né? Se ele realmente for vir, porque é possibilidade, né? Mas eu acho que existe grande chance dele realmente vir, porque se o Eduardo Bolsonaro tá aqui
divulgando essa informação, porque já teve conversas ali de bastidores e a possibilidade deve ser gigantesca. Senão ele não estaria, né, enchendo, né, o nosso coração de esperança, como ele fez aqui nesse vídeo. Não, a gente não pode brincar, né, gente, tá? Então é isso. O que é que vocês acharam, gente, dessa bomba divulgada pelo Eduardo Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Policiais judiciais detiveram há pouco o ex-desembargador Sebastião Coelho por um princípio de tumulto no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece neste momento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Coelho foi detido por, abre aspas, flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal, fecha aspas. Antes, ele tinha protagonizado um princípio de tumulto ao fim da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Sebastião Coelho é advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins também é acusado de envolvimento na tentativa de golpe, mas não compõe o núcleo, cujas denúncias estão sendo julgadas nesta semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o registro do boletim de ocorrência. Barroso, lembrando, não participa dessa primeira turma, mas ele está acompanhando o julgamento no prédio do Supremo. Após o registro da ocorrência, Sebastião Coelho deve ser liberado. Ele não chegou, Pitoli, eu estava apurando algumas informações, ele não chegou a entrar no plenário da primeira turma, mas ele foi barrado, né? Ele foi barrado, segundo informações preliminares. Não fez o credenciamento prévio para poder participar desse julgamento, por isso não teve o acesso garantido ali pelos policiais da Justiça. Quando a gente ouviu a leitura do relatório por parte de Alexandre de Moraes, ouvimos alguns gritos ao fundo e já era o posicionamento do doutor Sebastião Coelho, gritando autoritários, alguma coisa do tipo, né? Já mandei mensagem aqui, já coloquei a Auriverde à disposição. Pinguim, doutor Cláudio, por favor. Nessa linha que nós estamos conversando agora, o doutor Sebastião Camargo é um advogado. Sebastião Coelho é um advogado no exercício da defesa de clientes. Então, mais uma vez, estamos discutindo sobre prerrogativa de advogados cerceados dentro do âmbito desses procedimentos. Olha, eu tenho um vídeo do momento em que o desembargador Sebastião Coelho faz essa manifestação, para na sequência ouvir o doutor Jeffrey Chiquini também conosco. Pois não, Edson, tá na mão? Deixa eu ver, por gentileza. Nós chegamos aqui 8h40 já. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na Secretaria da Turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então, estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Atenção para a imagem que nós temos aí. Jair Bolsonaro surpreendendo, inclusive, quem estava aqui apurando e tinha informação que eventualmente ele não iria ao Supremo, foi ao Supremo Tribunal Federal. Atenção para essa imagem que você vê neste momento. Jair Bolsonaro, um dos denunciados pelo Ministério Público Federal no bojo dos 5 crimes acusados pelo MP e que nós vamos aqui aos poucos compreender, foi ao Supremo neste dia de julgamento. Claro que a gente não pode afirmar que ele vai permanecer, que ele vai ficar ali sentado, que ele vai assistir tudo. De que maneira, né? Yuri Pita, até vou trazer teu olhar aqui, por favor, porque o Yuri já estava aqui me contando as defesas que já chegaram, as defesas que ainda não chegaram, alguns já falaram, outros não. A defesa é de praxe, precisa ir para poder se posicionar em relação ao seu cliente. Agora, a figura de Jair Bolsonaro, alguém trabalhar, claro, hipótese sempre aberta, né? Mas nos surpreende essa imagem agora. Pois é, ele criou toda uma expectativa dizendo, não, isso não tem nenhuma importância esse dia de hoje, não sabia, não estava deixando muito claro onde iria, e claro, justamente para causar essa surpresa, esta imagem de ir acompanhar presencialmente na primeira turma, e como um dos denunciados tem todo o direito de estar presente, acompanhado dos seus advogados, toda a expectativa para como o Celso Vilardi, que é um dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, vai fazer esta sustentação por cerca de 15 minutos, que é o tempo previsto para cada uma das defesas, e é claro que todos os olhares
parlamentares para como Jair Bolsonaro vai se comportar à medida que esta sessão aconteça. Será que ele vai acompanhar as 2 ou até 3 sessões que estão previstas na primeira turma? Vai ficar ao longo de todo o dia de hoje, amanhã também? Ou vai apenas hoje e depois vai, quando houver de fato o voto dos ministros, não vai estar presente? Tudo isso acaba se tornando cenas, retratos de um dia não só importante do ponto de vista jurídico, mas fundamentalmente do ponto de vista político. E aí, o que também vale reforçar, né, Elisa, das defesas, algumas se posicionaram, falaram ali naquele púlpito com os jornalistas, e algumas curiosidades. Tanto advogados renomados, como já mencionei, Celso Vilade, José Luiz Oliveira Lima, que foi advogado de José Dirceu no processo do Mensalão. Esse detalhe é fantástico, hein, Peter? E agora é advogado de Walter Braga Neto, ou seja, defensor de 2 ex-ministros da Casa Civil, e até um ex-senador da República é um dos advogados de defesa, Demóstenes Torres, que foi senador pelo Distrito Federal, foi cassado por envolvimento ali com um esquema de jogo do bicho. Ele faz a defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que teria sido o único comandante das Forças Armadas que teria concordado com o que estava sendo planejado nos bastidores do governo no final ali. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Cristiano Zanin, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eminente relator do presente caso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, decana dessa turma e vice-decana do tribunal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, cumprimento também o excelentíssimo Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, o Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com 2 novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução
por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça. Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas duas circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa. Então seria muito importante, e eu reconheço o ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão a respeito, muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, que falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante.
Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o comando militar, que pediram audiência no Planalto, na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui, eu queria tratar de duas questões, que inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa, na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão, desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão ou com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano meu, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Disse, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante, vem uma questão de que a Polícia Federal disse que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração, e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, ou colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente.